Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu espero que vocês tenham tido um dia abençoado na presença de Deus. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para juntos orarmos a Deus, meditarmos na palavra dele. E hoje, meus amados, nós vamos meditar no Salmo 23, um salmo bastante conhecido, bastante divulgado. Quem não conhece o Salmo 23? E nós vamos refletir um pouco acerca desse salmo. Então, por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver acesso, abra aí no Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus amados e queridos, que o mundo está passando por tribulações, medos, apreensões, ninguém duvida disso. Todos os dias, amados, há notícias de novas doenças, novos vírus, novos males, novas guerras. Enfim, o mundo está em caos. A impressão que se tem, amados, é de que não há mais paz no mundo. Todavia, meus queridos, há um povo que, não obstante todas essas coisas, ainda consegue descansar. Sabe que povo é esse? É o povo que descansa no Senhor, como ovelha no aprisco. O Salmo 23, amado, ele nos leva à reflexão de como descansar, mesmo sob pressão, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Interessante que esse salmo, amados, ele foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. Davi, meu querido, que é o dono deste salmo, ele chama a Deus de Senhor, nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Podemos descansar mesmo sob as torrentes de água. Sabe por quê? Porque não nos faltarão paz, segurança, provimento e amor. Todas as nossas necessidades, amados, serão supridas, porque o pastor jamais faltará com sua responsabilidade. Não sei se vocês percebem, vocês que têm maior intimidade com ovelhas, pessoas que já tiveram a oportunidade, de ir à roça, de observar uma fazenda, de observar as coisas do campo, Não sei se vocês observaram que as ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras, sem temores ou fome. O bom pastor, amados, ele leva o rebanho para as boas pastagens e a beber em ribeiros tranquilos, porque sabe que ovelhas temem águas revoltas. Ovelhas, amados, elas são míopes, não sei se vocês sabem disso. Elas só enxergam até 8 metros à frente e não têm senso de direção. Por isso, meus amados, os pastores da Palestina, eles conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolher seu próprio caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas. Então, assim é Deus, amados. Deus nunca nos conduz a beco sem saída ou a precipício. Sua orientação sempre nos leva a caminho seguro. Para vocês terem uma ideia, amados, existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamado de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Assim é o nosso Deus conosco. Não importa se nosso vale é pobreza ou tribulações, Ele sempre nos traz consolo e provisão.
Quando achamos que tudo vai mal, Ele muda a nossa história. Ainda que Deus permita, amados, que passemos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva a pastos verdejantes. O Senhor, amados, Ele sempre nos fortalece por meio de Jesus. Dessa forma, o diabo, nosso adversário, ele não pode nos fazer mal algum. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir ao triunfo e ao descanso. Ao afirmarmos, amados, o Senhor é o meu pastor, quando eu digo assim, o Senhor é o meu pastor, nós estamos expressando nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para sermos felizes. Então, amados, quando Davi fala que o Senhor é o meu pastor, ele está querendo dizer que o próprio Deus é o nosso pastor. Quando o salmista diz assim, amados, e nada me faltará, ele está falando da provisão de Deus para a sua vida, que nada vai lhe faltar. Mas ele está falando também que não vai faltar a presença de Deus na vida dele, que é o principal. Quando ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, essa expressão, amados, deitar-me em verdes pastos, dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Significa dizer que Deus sempre nos dará o alimento, os melhores pastos, os verdes pastos. Quando ele diz, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele está dizendo que nosso Senhor sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Significa que Ele vai trazer descanso para a nossa alma. Foi o próprio Jesus que disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Ele diz assim, amados, refrigera a minha alma, Ele está dizendo que o nosso Senhor vai trazer alívio, vai trazer consolo, vai trazer o bálsamo que precisamos para a nossa alma. Quando o salmista diz assim, amados, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda, amados, significa caminho, trilha, direção, rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o nosso Deus nos guiará por um caminho limpo, correto e apropriado. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. O salmista diz assim, meus queridos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Meus amados, as ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. E o perigo, amados, é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo até um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro, um penhasco com uma queda bem grande. Então, amado, certamente é um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas só que o salmista diz assim, não temeria mal algum. Ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causam a morte. Meus amados, conosco não é diferente. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é Ele que nos livra de todo o mal. E Ele continua dizendo assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados, o pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas, o cajado e a vara. A vara ela é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. E com ela, amados, o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. O cajado, amados, ele serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e assusta. Assim é conosco. Da mesma forma, quando estamos caindo no precipício, perto de cair no precipício, Deus nos dá uma sacudida com o seu cajado para que nós possamos estar mais próximo dele, na presença dele. E ele continua dizendo assim, queridos, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que significa?
que Deus tem o melhor para você. O que Deus está preparando para você é grande, amados, muito grande. E vai ser na presença dos seus inimigos. Os seus inimigos hão de ver, hão de contemplar o que Deus está preparando para você. Ele segue dizendo assim: unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas, meus queridos, elas vivem infestadas de mosca que não deixa elas se alimentarem direito. Como elas não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acaba assustando as outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Por isso é que o pastor joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Agora, remetendo para nós, Deus, Ele derrama do seu Espírito sobre nós. O óleo significa o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas cabeças, para que vivamos uma vida direcionada por Ele. E assim, amado, nossas cabeças, nossos pensamentos estarão protegidos de insetos que tentam nos distrair do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E depois de ungir a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe o que significa isso? Cálice transbordante, amados, é símbolo de satisfação completa. O Senhor dá com abundância de maneira que transborda nosso cálice. Ou seja, amados, é a verdadeira prosperidade do cristão. Davi, amados, ele encerra o salmo dizendo assim, olha: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que significa isso? Que o nosso pastor, o nosso Deus, é cheio de misericórdia e bondade. E porque nós, como ovelhas, obedecemos a sua voz, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todas essas bênçãos virão sobre nós, amados, quando obedecermos ao nosso Senhor. Não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas elas que nos seguirão. E enfim, ele encerra o salmo dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre junto a Ele. E assim, amados, deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós, que devemos querer habitar com Ele constantemente. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, junto com Ele para sempre. Meus amados, que salmo maravilhoso, que salmo poderoso. Que maravilha, eu estou maravilhado com este salmo. Meus queridos, esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso, como seu pastor. Que nós tenhamos como nosso pastor e nada nos faltará. Deus te abençoe. Se você foi abençoado através desse vídeo, compartilhe com muitas outras pessoas para que outros sejam abençoados também. Agora, meus amados, como de costume, nós não encerramos o vídeo sem orar. Então vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesta hora. Bendito Deus e amado Pai, nosso pastor, nosso Senhor, amado da nossa alma. Muito obrigado, meu Deus, por todas essas palavras que acabamos de ler, meu Pai, que acabamos de ouvir, Senhor. Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não sabemos, meu Pai, o que seria de nós sem a Tua presença em nossas vidas, Senhor, nos guiando, nos orientando. Pai, como pastor amado que o Senhor é. Meu Deus, nós somos ovelhas, Pai, precisamos da Tua direção, Senhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso futuro.
O Senhor conhece, meu Pai amado, os nossos desejos, as nossas intenções. Só o Senhor sabe o que é bom para nós, só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, Pai, como tuas ovelhas, Senhor, nós te pedimos a tua direção, nós te pedimos a tua orientação em tudo, Senhor. Guia-nos, Senhor amado, pelas veredas da justiça. Guia-nos, Senhor amado, pelo caminho correto, Pai, pelo caminho justo. Não nos deixe, meu Pai amado, ir para a direita nem para a esquerda, meu Senhor, sem a tua direção, Pai, mas que nós possamos olhar somente para ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Atrai o nosso olhar para ti, Senhor. Atrai, meu Deus amado, a nossa direção para ti, Senhor. Porque só o Senhor, meu Pai amado, é Deus. Só o Senhor conhece e sabe todas as coisas. Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Senhor. Meu Deus, todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. A sabedoria é Tua, meu Pai. Tu és a sabedoria. Tu és o dono do conhecimento, Pai amado. É o Senhor, meu Deus amado, que dá sabedoria ao homem, Pai amado, para construir, para estabelecer, para criar, Senhor. Por isso, Pai querido, direciona-nos, meu Pai, ao caminho correto, Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos lobos devoradores, Senhor. Pai, esteja conosco nessa trilha, Pai, nessa caminhada, Senhor, nesse despenhadeiro, Pai. Senhor, quantas vezes nós passamos por abismos, Senhor, por lugares, meu Deus, tão ermos, meu Senhor, lugares, meu Deus, tão obscuros, Senhor, por lugares tenebrosos, meu Senhor. Quantas vezes, meu Pai amado, nós somos açoitados, meu Deus, afrontados. Quantas vezes, meu Senhor, nós somos perseguidos, Pai. Quantas vezes, meu Senhor amado, nós somos, meu Deus amado, afetados, Senhor, por tantas coisas nessa vida. Pai, nos livre de todo mal, Senhor. Cuida de nós, papai. Nós somos tuas ovelhas, Senhor, e precisamos da tua direção. Pai, obrigado por este salmo, Senhor. Obrigado pela tua palavra nesta noite, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, continue com as tuas mãos estendidas, meu Pai, sobre cada pessoa, meu Deus, que constantemente, Senhor, está, meu Deus, assistindo esses vídeos, Pai, que não tem perdido, meu Pai amado, a oportunidade, Senhor, de desfrutar da tua palavra, Senhor, de participar da oração. Senhor, abençoe todas essas pessoas, meu Pai, supre as necessidades de cada um, meu Pai. Senhor, nós te apresentamos também este caderno, meu Deus, com todos os nomes que estão relacionados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, na vida de cada um, Pai, cujo nome está relacionado neste caderno, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de cada um. O Senhor conhece o desejo de cada um. O Senhor conhece, meu Pai amado, todas essas pessoas, Pai. Por isso te pedimos, meu Deus, entra com providência na vida de cada um, Senhor. E o teu nome será glorificado. Haverá testemunhos, Senhor, haverá, meu Deus amado, expressão de gratidão a Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Papai. Fica conosco nesta noite. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Meus amados, se você ainda não deu o seu nome para a gente orar, a gente está colocando aqui num caderno de oração e nós estamos orando por todas essas pessoas cujos nomes estão relacionados nesse caderno. Se você ainda não deu seu nome, deixe lá no comentário do vídeo, nós colocaremos seu nome aqui e estaremos orando em todos os momentos em que nós fizemos essa oração especial. Que Deus te abençoe e tenha uma semana de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.